Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre provimento, que está no artigo 5º ao 32 da Lei 8.112. 8.112. Estamos na semana primeira aí do dia 4. Primeira situação, quando você vai entrar num cargo público, vai se dar, primeira situação, você vai ter o contato com o provimento, ok? O que é o provimento? Tá aqui, é o ato administrativo. Lembra o que é um ato? O que? É uma manifestação unilateral da administração, mediante o qual uma pessoa passa a agregar ao cargo público. Então, provimento para agregar um cargo público, ou seja, o ato de preenchimento de lugar que é o cargo público na estrutura da administração. Nós temos dois tipos de provimento, certo? De preenchimento. Primeiro, preenchimento originário e outro derivado. Então, o que significa isso aqui? Vamos desenhar aqui para ficar melhor. Vamos supor que na estrutura organizacional do órgão tenha lá 3, 4, 5 cargos, certo? 5 cargos do MPU, ok? Vamos supor lá, o MPU tem 5 cargos, esse daqui está preenchido por um servidor, esse daqui está preenchido pelo outro servidor, esse está preenchido por outro servidor, e esse está preenchido por outro servidor. Vamos mudar do MPU para o CLDF, Câmara Legislativa do DF. Esse cargo aqui está o que? Está vago. Então você vai lá olhar no edital na CLDF do concurso e diz que é uma vaga mais cadastro reserva. Para que o cadastro reserva? Para eventualmente preencher esses cargos se eventualmente ocorrerem o que? Vacâncias. Perfeito? Então essa é a ideia do provimento. Então veja que fica melhor. Provimento é um ato administrativo mediante o qual a administração o qual uma pessoa passa a agregar a um cargo público. Você passou nesse cargo aqui, ou seja, o ato de preenchimento de lugar. Você vai agora preencher esse lugar e vai agora ter todas a CLDF vai ter aí os cargos, melhor dizendo, preenchidos, ok? Ele pode se dar o que? De forma originária ou derivada, ok? A gente vai ver isso aí agora. Forma originária é com a nomeação. Então você foi nomeado depois do edital, esteve lá, passou no concurso, você foi nomeado. Então é a única forma de ser nomeado, a única forma originária é o quem? A nomeação. As demais todas são derivadas, perfeito? Então essa informação é muito importante. Forma originária de provimento se dá pela nomeação, ok? Então observa-se então que os cargos em comissão também têm provimento, certo? Porque lá na estrutura organizacional pode ter que 1, 2, 3, 4 DAS, vamos supor DAS 4, DAS 3, DAS 2, DAS 1. Vamos supor que aqui esteja vago, e aqui esteja preenchido, e aqui esteja preenchido, e aqui esteja preenchido. Ok? Tá preenchido, tá preenchido, tá preenchido, tá vago. Então, como que eu vou preencher esse cargo, que é um cargo comissionado? Cargo comissionado pode ser nomeado um servidor ou alguém sem vínculo. Então,
para eu preencher esse cargo vago é por intermédio de quem? Da nomeação também. Então, observa que o provimento pode ocorrer, então, apesar de originário, pode ocorrer, então, no caso de cargo, quando é de livre exoneração, livre nomeação, ou seja, para cargos comissionados, também observa aí essa forma originária de provimento, que é a nomeação, ok? Não há então aplicação nas demais formas de provimento. Outras formas são as derivadas no caso de detentores de cargos comissionados. Então somente esta forma aqui, ou seja, não tem que se falar, por exemplo, uma promoção de DAS, ou seja, o cara está no DAS 3, aí vai subir para o DAS 3.1, depois para o DAS 3.2 e assim subindo. Não existe essa forma aí vertical de promoção, ou seja, mas se eu sair do 3 e for para o 4, então você não está ocorrendo promoção, porque você está deixando aquele cargo e está indo para um outro cargo. Percebe a diferença? Então, única forma para aplicar aí o provimento em cargos comissionados são apenas na forma originária, que se dá apenas pela nomeação. As demais formas de provimento, as formas derivadas, serão somente para os cargos efetivos. Então aqui quais são as formas de provimento? Nós temos o único provimento, novamente, que é originário, que é a nomeação. Depois nós temos o aproveitamento. Nós temos depois a promoção, a reintegração, a recondução, a readaptação e a reversão. Aproveitamento, quando é extinto uma carreira, você está à disposição, você pode ser aproveitado em um outro órgão. Promoção, quando sai, por exemplo, você é terceiro sargento, passa para segundo sargento, certo? Então isso está ocorrendo o que? Uma promoção. Reintegração, eu estou reintegrando ao serviço público um servidor que foi demitido e ele conseguiu comprovar aí a sua inocência, ok? Recondução, quando um servidor é de uma carreira A, passa para uma carreira B em concurso e não é aprovado no estágio probatório. Não foi aprovado, ele volta para o cargo A. O nome dessa volta se chama o que? Recondução. Readaptação é o sentido do servidor, ele está acometeu alguma doença aí, por exemplo, quebrou os dedos e ficou deformado, então agora ele não pode mais ficar na área administrativa digitando, por exemplo, então ele vai ser utilizado em uma outra estrutura. Então isso está ocorrendo aqui, uma readaptação. E no caso, por último, reversão, se dá aí, por exemplo, no caso de aposentadoria. O cara voltou, reversão. Então, a gente vai falar sobre todas elas aí, ok? O primeiro caso a gente vai falar sobre a nomeação, então a 8.112. Ainda antes de falar aquilo ali, previa transferência e ascensão. O que significa transferência e ascensão? Hoje não existe mais, foi declarado pelo STF como algo que ofendia o princípio do concurso público, então foi declarado inconstitucional. Então cai na tua prova ascensão, cai na tua prova transferência, não existem mais. O que era ascensão? Ascensão significava isso aqui, ó. Você, por exemplo, era agente de polícia, aí estava lá no nível 3, depois foi no nível 2, depois foi para o nível 1 e estava aqui no final de carreira, agora passava para um outro delegado, passava para um outro cargo de delegado. Então você está saindo do agente de polícia e está passando para delegado. Isso aí era ocorrer o quê? O que significa isso? Isso é uma ascensão. Então por isso que
foi declarado inconstitucional por ofender o princípio do concurso público, ou seja, a pessoa estava sendo empossada num concurso público, numa carreira pública pela qual ela não prestou um concurso público. Existia isso, não existe mais. Que mais? Transferência. Transferência, por exemplo, se dava como? Eu tinha o nosso amigo cargo, estava aqui numa carreira A, por exemplo, você estava lá no ministério, você viu agora que saiu a CLDF, aí você pede para o teu cargo ser transferido para esta carreira da CLDF que era mais interessante. O que aconteceu? Da mesma forma, você está tendo aqui uma bulha ao concurso público, porque você prestou concurso para esse cargo e não para esse. Então, foi declarado também a transferência inconstitucional. Aqui tem um CESP dizendo que o que? Numa questão, ele fala, de acordo com a legislação vigente, a ascensão e a transferência são consideradas formas de provimento de cargo público? Não, elas não são mais consideradas formas de provimento em cargo público, elas foram declaradas inconstitucional, ok? Então guarde essa informação, ela é muito importante para você responder em prova. Então a primeira que nós já falamos que é a nomeação. Nomeação é a única forma de provimento originário. Lembra, por provimento originário é o preenchimento no cargo, certo? Primeira forma é a nomeação. A nomeação é a única forma de provimento originário, perfeito? E com ela que se inaugura então o vínculo pretenso servidor com a administração. Então é a porta de entrada, é a nomeação, perfeito? Então tem uma porta, essa porta aqui você vai entrar por ela e essa porta vai ser chamada de nomeação. Aqui está o caminho da sua felicidade, ok? Aqui vai estar aqui a tua mesa bonitona te esperando, ok? Aqui tem o seu armáriozinho bonitinho, aqui está o seu computador em cima aqui, ó, e aqui vai estar uma cadeira esperando você. Então aqui a única forma de provimento originário, quem? Nomeação, e você vai tomar posse aí depois, ok? Por falar em posse, posse não se confunde aí com a nomeação. Então, provimento, nomeação, ok? Então, o que significa posse? Posse significa que o que? Nomeação, vamos ver aqui, primeiro provimento, é o primeiro provimento. Então, posse é o ato formal em que o candidato nomeado firma o compromisso de exercer o cargo, ou seja, ato solene em que o candidato declara aceitar o cargo. O que significa isso? Significa então que você fez um concurso, você foi aprovado no concurso, teve agora uma nomeação e agora vai ter um termo. Esse termo você vai assinar, que é o que? A sua posse, ok? Depois você vai entrar em exercício, vai começar a trabalhar, ok? Então, nomeação é o primeiro provimento, a posse é o ato solene apenas aí, ok? Artigo 9 da Lei 8.112 vai falar que a nomeação far-se-á em caráter efetivo ou em comissionado. Então, a nomeação ela pode ser tanto para cargo efetivo como para cargos comissionados. Então, não esqueça isso. Então, primeira forma de provimento, ok. Agora a gente vai falar sobre a promoção. Promoção, então, também é o que?
é uma forma de provimento. Agora não é mais o que originário, agora é derivado. Todos os demais são derivados. Previsto na Lei 8.112, trata de um movimento vertical na estrutura da carreira, certo? Então você vai estar numa carreira, por exemplo, uma carreira de praça, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, primeiro tenente, segundo tenente e capitão, certo? Então, uma carreira de praça normalmente acontece isso aqui, certo? Até aqui no máximo. Uma carreira aí de oficial vai ter as promoções, então ele vai começar com aspirante a oficial, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel. E aí depois vai ter o generalato aí, alguns chegam ao generalato, que é general de brigada, divisão, exército. Então é só para falar o que? Sobre as promoções. Então passei de um cargo, vou para outro. Vou subindo de acordo com que? Com o tempo de serviço, ou por merecimento, ou por antiguidade, ok? Então a promoção só vai existir então como cargos são organizados em carreira. Tem alguns cargos que eles não são organizados em carreira, quando eles são chamados de cargos isolados, ok? Então só tem um cargo, aquele cargo ele não sofre aí alterações aí no decorrer dos anos para fins aí de promoções, por exemplo, ok? Aqui eu trouxe um exemplo do MPU aí para você se ajustar na cadeira aí. Então MPU, eu tenho duas carreiras aí que vão sair, carreira de nível médio e a de nível superior. A de nível superior vai começar com 12 mil, isso aqui é 2019, ok? Aí vai começar a subir, promoção, até chegar no padrão 13, para chegar nos 18 mil reais, ok? Para técnico, olha, nível médio começa por 7.500 e termina com 11 mil reais, ok? Possibilidades ótimas aí, você vai conseguir, com certeza. Eu coloco minhas duas mãos no fogo por você, certo? Então você está no caminho certo, você chegou até aqui, está me escutando, com certeza aí você está construindo aí a sua aprovação, tá? Pensando no teu futuro. Bandeira, não quero MPU, então você vai conseguir a outra carreira também que você quer, mas você vai conseguir, beleza? Continuando. A promoção acarreta então simultaneamente na promoção e na vacância. Então atente-se para essa informação. Sempre o nosso examinador gosta de falar que as formas simultâneas de vacância e provimento se dá pela promoção. O que significa isso? Significa que quando você está lá, por exemplo, como terceiro sargento e foi para segundo sargento, você saiu de uma estrutura, agora está aqui aqui está vago, aqui agora está ocupado, certo? Então na tua carreira você vai olhar lá agora, se está vago, tem algumas carreiras que não é por tempo. No exército é por tempo de serviço, certo? Ou por merecimento. Tem algumas polícias, por exemplo, que vai ser por quantitativos. Como que funciona isso? Eu tenho lá, vamos supor, no batalhão ou na corporação como um todo, eu tenho lá 30 vagas para segundo sargento, certo? Então tem alguém lá esperando, terceiro sargento esperando, ou pelo tempo ou pelo merecimento, vacar é bom, né? Vagar, meu Deus, vagar o que? É porque estava pensando na vacância, mas vagar o cargo perfeito de um terceiro sargento, segundo sargento, passar, por exemplo, para primeiro sargento, passou para primeiro sargento,
teve aqui agora, tenho 29 ocupados e agora eu tenho uma vaga aberta, então aí vai ocorrer o preenchimento. Quando ocorre esse preenchimento agora, o que acontece com esse cargo terceiro sargento aqui? Na minha carreira vai estar o que? Vago. Então alguém pode vir ocupar. Então é por isso que eu tenho que a vacância, vou deixar vago e ocupo o outro. Então que o outro preenchimento é o que? Provimento, preenchimento, provimento, ok? Então, por fim, tem aqui os requisitos da promoção, ela pode estar dispositivos em lei e também pode também aqui por um instituto por meio de atos normativos próprios. Então, pode estar ocorrendo isso sem problemas. Beleza, meu povo? Até a próxima aula. Um grande abraço.